Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem profundamente tocante e poderosa do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. É a história da cura de um leproso, um relato que nos revela o coração compassivo de Jesus e o poder transformador da sua palavra e do seu toque. Antes de entrarmos no texto, vamos nos colocar no contexto daquela época. A lepra, hoje conhecida como hanseníase, não era apenas uma doença física terrível. Ela carregava um estigma social e religioso imenso. De acordo com a lei de Moisés, os leprosos eram considerados impuros. Eles eram forçados a viver isolados da comunidade, longe de suas famílias e amigos. Tinham que rasgar suas roupas, deixar os cabelos desgrenhados e gritar impuro. Impuro por onde passasse, para que ninguém se aproximasse. Imaginem a dor, a solidão, o desespero de viver dessa forma. Ser leproso era como estar morto em vida, excluído do convívio social e, pior ainda, do culto a Deus no templo. Era uma sentença de isolamento completo. É nesse cenário de profunda escuridão que a luz de Cristo vai brilhar de uma forma extraordinária. Vamos ler a passagem. Aproximou-se de Jesus um leproso suplicando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de me purificar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, a lepra o deixou e ele ficou purificado. Vamos parar um pouco aqui. Vejam a coragem e a fé deste homem. Ele quebra todas as barreiras sociais e religiosas. Helene o grita impuro, mas se aproxima de Jesus. Ele não exige, ele suplica de joelhos, numa postura de total humildade e entrega. Sua oração é uma das mais belas e confiantes de todo o Evangelho. Se queres, tens o poder de me purificar. Ele não duvida do poder de Jesus. Ele não questiona se Jesus pode curá-lo. A única questão em sua mente é a vontade de Jesus. Ele entrega sua vida, sua dor, sua esperança à soberana vontade do Mestre. Ele reconhece a autoridade divina de Jesus. E qual é a resposta de Jesus? O Evangelho diz que ele ficou cheio de compaixão. Essa palavra no original grego é muito forte. Significa que Jesus sentiu uma dor visceral, uma comoção nas entranhas. Ele não sentiu pena, ele sentiu a dor daquele homem em si mesmo. A compaixão de Jesus não é um sentimento distante, é um amor que se envolve, que se move em direção ao sofredor. E o que Jesus faz? Algo impensável para a época. Ele estendeu a mão, tocou. Tocar um leproso era se tornar impuro, segundo a lei. Era se contaminar ritualmente. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele não é contaminado pela impureza. Ao contrário, é sua pureza, a sua santidade que purifica o impuro. O toque de Jesus não transmite impureza. Transmite cura, vida, restauração. Naquele toque, Jesus não estava apenas curando a pele daquele homem. Ele estava restaurando sua dignidade, quebrando as correntes do isolamento e dizendo: Você é amado, você pertence, você é meu filho. E então, as palavras poderosas: Eu quero ser purificado. A vontade de Deus é a nossa salvação, a nossa cura, a nossa vida plena. Quando aquele homem submeteu sua vontade à de Cristo, ele encontrou a resposta que tanto buscava. A cura foi instantânea. A lepra, que o definia e o aprisionava, desapareceu. Ele estava livre. Continuando a leitura, Jesus o despediu imediatamente, com esta severa admoestação: Não contes nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de testemunho. Por que Jesus pede silêncio? Este é um tema recorrente no Evangelho de Marcos, conhecido como o segredo messiânico. Jesus não queria ser visto apenas como um curandeiro milagroso ou um revolucionário político. Sua missão era muito mais profunda: a salvação através da cruz.
Ele sabia que a fama poderia atrapalhar e distorcer sua verdadeira identidade e missão. No entanto, ele dá uma ordem muito específica: Mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote quem podia declarar oficialmente a cura e reintegrar a pessoa à comunidade. Ao seguir o procedimento da lei de Moisés, aquele homem não apenas cumpria a lei, mas também se tornava um testemunho para as autoridades religiosas. A cura dele era uma prova viva de que algo novo e poderoso estava acontecendo. O reino de Deus havia chegado na pessoa de Jesus. Mas o que acontece a seguir? Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. O homem curado estava tão cheio de alegria, de gratidão, que não conseguiu se conter. Ele se tornou um evangelizador. A experiência do amor e do poder de Jesus foi tão transformadora que ele precisava compartilhar. E o resultado? A fama de Jesus se espalha de tal maneira que as multidões o procuram incessantemente. E aqui vemos uma inversão de papéis fascinante. O leproso, que antes vivia isolado em lugares desertos, agora pode voltar para a cidade, para o convívio. E Jesus, que era livre para circular, agora precisa ficar fora, em lugares desertos por causa da multidão. De certa forma, Jesus toma sobre si o isolamento do leproso para que este pudesse ser reintegrado. Isso é um prenúncio poderoso do que ele faria na cruz, tomando sobre si o nosso pecado, a nossa lepra espiritual, para que pudéssemos ser purificados e reconciliados com Deus. Meus irmãos e irmãs, essa passagem fala diretamente a nós hoje. Quantas vezes nos sentimos impuros, isolados, indignos? Talvez não pela lepra física, mas pela lepra do pecado, da vergonha, da culpa, da tristeza, do vício, da solidão. Sentimos que há áreas em nossa vida que nos separam dos outros e de Deus. A mensagem de hoje é um convite a fazermos como aquele homem. Precisamos ter a coragem de nos aproximar de Jesus exatamente como estamos. Não precisamos esperar ficar limpos para ir até Ele. É Ele quem nos limpa. Precisamos nos ajoelhar com humildade e dizer: Senhor, se queres, podes me purificar. Podes limpar meu coração, curar minhas feridas, restaurar minha dignidade. E a resposta de Jesus para você, hoje, é a mesma. Eu quero. Ele se compadece da sua dor. Ele estende a mão para te tocar, não com repulsa, mas com um amor que restaura. Ele quer te libertar de tudo aquilo que te aprisiona. E uma vez que experimentamos esse toque transformador, essa cura profunda, não podemos guardar só para nós. Como aquele homem, somos chamados a ser testemunhas. Nossa vida transformada se torna o maior testemunho do poder e do amor de Jesus Cristo. Que possamos, hoje, apresentar a Jesus as nossas lepras, com a certeza de que Ele não nos rejeita. Ele nos acolhe, nos toca e nos diz: eu quero ser purificado. Que a nossa vida seja um contínuo testemunho dessa cura que recebemos gratuitamente pela fé. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir sobre o amor compassivo de Jesus. Deixe seu comentário. Vamos conversar sobre como essa palavra ressoa em sua vida. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas meditações. Fiquem na paz de Cristo.